senador Eduardo Girão, em pronunciamento ao Senado, lamentou a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que considerou Moro suspeito e anulou processos contra o ex-presidente Lula. O senador afirmou: "O brasileiro acompanha isso. Ministros que depositam o voto, uma semana depois mudam seu voto pelas circunstâncias. O que a gente está vivendo no Brasil é muito grave. Muito delicada a situação, mas a gente não vai desistir, não." O senador apontou que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo de forma contrária aos valores da maioria da população e disse: "E essa maioria vai se manifestar de forma pacífica, mas vai se manifestar para que haja mudança. E a mudança tem que começar no parlamento. O Senado tem sido omisso, tem sido conivente com tudo isso quando não analisa pedidos de impeachment de alguns desses ministros. Há décadas isso é sistematicamente engavetado de forma monocrática pelo presidente do Senado. A CPI da Lava Toga também é fundamental para o país." Girão apontou a importância de propostas como o fim do foro privilegiado e a prisão após condenação em segunda instância, dizendo: "Por causa desse foro, é uma impunidade infinita que impera no nosso Brasil, um poder protegendo o outro." Ele lembrou ainda que há uma petição pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, com cerca de 3 milhões de assinaturas. O senador disse: "Mais de 1% da população assinou essa petição. Essas deliberações vão fazer uma limpeza necessária." Assista. Aquela famosa segunda turma que a gente vem falando, que dava aqueles empates no ano passado, quando o ministro Celso de Mello estava com licença médica e dava os empates, sempre para liberar o réu. E a turma foi composta. E agora desempatou. Mas o desempate, infelizmente, foi um desempate a favor da impunidade. E o brasileiro acompanha isso. Ministros que depositam o voto, que fazem uma sustentação do seu voto, uma semana depois, mudam o seu voto pelas circunstâncias. O que a gente está vivendo no Brasil é algo muito grave. Muito delicada a situação, mas a gente não vai desistir não, porque a gente sabe que da mesma forma que o Supremo é importante para a democracia do Brasil, e eu não tenho dúvida com relação a isso, mas o conceito ético do povo brasileiro é outro, diferente do que eles estão proferindo as decisões, e essa maioria vai se manifestar de forma pacífica, mas vai se manifestar para que haja mudança, e a mudança tem que começar no parlamento. O Senado Federal tem sido omisso, tem sido conivente com isso tudo, quando não analisa pedidos de impeachment de alguns desses ministros que têm indícios para serem avaliados de suas condutas e há décadas é sistematicamente engavetado de forma monocrática pelo presidente do Senado. Então, a CPI da Lava Toga também é fundamental para o país. E nós vivemos esse dilema. Por causa do foro privilegiado, que o Senado já votou e deu fim a ele, mas está na Câmara dos Deputados, mas por causa desse foro ainda é uma impunidade infinita que impera no nosso Brasil, um poder protegendo o outro. Quando você vê uma operação que é símbolo do Brasil, símbolo positivo para o mundo no combate à corrupção, como é a Operação Lava Jato, a maior operação de corrupção do planeta Terra contra a corrupção, você tem 79 fases dessa operação, 1.450 mandatos de busca e apreensão, 211 conduções coercitivas, 132 mandatos de prisão preventiva, 163 temporária, quase 5 bilhões até agora, bilhões de reais do dinheiro do contribuinte recuperados para o país, desviados por empresários corruptos, por políticos poderosos corruptos. Aí o Supremo Tribunal Federal desfaz esse sonho de que a justiça no Brasil finalmente começava a ser para todos. Mas esse sonho nós não vamos desistir não. Nós vamos insistir
fim do foro privilegiado que o Congresso tem que votar, e precisamos de você, e mobilização, cobrando o seu representante. A questão da prisão em segunda instância, que precisa retornar para o país, né? Porque o Supremo muda de acordo com o vento sobre essa questão da segunda instância, já tinha decisões, voltou atrás, por uma questão política volta, é uma casa política, no meu modo de entender. Mas a gente não pode desacreditar da justiça, como diz Martin Luther King. Uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, no Supremo Tribunal Federal, nós não podemos ter esse tipo de coisa. Tem um pedido de impeachment que nós vamos entregar ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, com mais de 3 milhões de assinaturas, desenvolvido, liderado pelo jornalista, cidadão Caio Coppola, e eu acredito que a coisa começa a tornar uma dimensão maior. 1%, mais de 1% da população assinou essa petição. Isso é a primeira vez que acontece. Eu acredito que essas deliberações vão fazer uma limpeza necessária na justiça do Brasil e na harmonia de verdade entre os poderes. Porque hoje um poder está muito acima do outro. Grande abraço, muita luz, muita fé e firmeza, que nós vamos vencer essa com a graça de Deus. Muita paz. Senhora Presidente, nós estamos aqui praticamente o dia todo tratando desse assunto. E os senhores e as senhoras são provas de que eu sempre tenho sido muito elegante quando faço minhas críticas, embora duras, mas sempre procuro proteger as pessoas, a honra das pessoas. Mas eu não posso admitir, não posso deixar de me indignar com o pronunciamento do deputado comunista e do deputado petista que me precederam. Terei que fugir à regra ou ser um pouco deselegante, como foram os deputados que se dirigiram ao presidente da República. Deputados, se o presidente Bolsonaro é um genocida, é um canalha, o grande líder de vocês, o Lula, é um bandido, um ladrão, que roubou a merenda das crianças brasileiras, que roubou dinheiro dos agricultores, que roubou dinheiro dos hospitais e dos remédios para as pessoas pobres. Agora vocês estão chocados com o que eu estou dizendo? Esse é o clima que vocês estão proporcionando no parlamento brasileiro. Vocês baixam o nível e, de forma covarde, sorrateira, atacam as pessoas, esquecendo o regimento da casa. Se o Bolsonaro é tudo isso que vocês disseram, o grande líder de vocês é muito mais. Matou muito mais gente, porque roubou dinheiro que daria comida para as pessoas pobres do povo brasileiro. Essa é a verdade. Se esse é o discurso que vocês querem, se essa é a guerra que vocês querem travar, não pense que nós vamos se intimidar com vocês. Não pense. Nós vamos enfrentar. Nós vamos discutir, nós vamos responder à altura daquilo que vocês querem, porque com elegância, com educação, parece que vocês não entendem, parece que vocês não querem debater os temas. Chega de agressão, chega de absurdos, querem obstruir, é natural, é regimental. Agora, agressões do tipo canalha, genocida, isso não cabe aqui. Se cabe ao presidente Bolsonaro, cabe ao grande líder de vocês, o ex-presidente Lula. E aí, senhora presidente, eu quero encerrar as minhas palavras falando favorável ao relatório do recurso do deputado Boca Aberta e fazendo um apelo. A oposição
não votou para suspender o Jean Willis quando cuspiu na cara do Bolsonaro na Câmara. A Câmara livrou um deputado da cassação ou da suspensão quando ele estava envolvido profundamente em corrupção nessa casa no ano passado. Agora, nós vamos suspender, ou com risco até de caçar ali adiante, um deputado porque teve um debate acalorado com outro companheiro. Vamos abrir um precedente absurdo. Pau que bate Chico, bate em Francisco. Daqui a pouco, outros deputados, pelo mesmo motivo, poderão ser suspensos ou até cassados. Não cabe a cassação. Deputado Boca Aberta pediu desculpas, exagerou, mas trata-se de um homem correto, de um homem trabalhador, de um homem humilde, de um homem honesto. Puxei a sua ficha, não tem um processo de improbidade administrativa sequer. É um homem de mãos limpas, nunca roubou um tostão de ninguém. Ao contrário, sempre defendeu os mais humildes do nosso país. Portanto, faço um apelo aos deputados dessa casa. Vamos votar favorável ao relatório do relator. Obrigado, senhora presidente.